1 Samuel 17, 23, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco. Não deixa eu falar de mais ou de menos, mas usa a minha boca para que essa pessoa ouça o que ela precisa ouvir. Que venhamos tirar lições dessa história de Davi. Abre o entendimento de todos. Repreenda o espírito do sono, da distração. Mas que essa palavra produza fé, força. Confronte, meu Pai, os medos, as dúvidas. Mas que essa palavra possa levantar, abençoar, salvar essa pessoa. Diga: meu Deus, fala comigo e me abençoe através da tua palavra. Amém. Olha para mim, por favor, antes de nós lermos. Hoje nós vamos aprender algumas lições com um homem chamado Davi. Um homem que, muito novo, ele foi escolhido por Deus. O pai dele não levava fé nele. Não precisa a sua família levar fé em você. Não precisa ninguém levar fé em você. Se você crê em Deus e acredita em você, você faz a diferença. E ele trabalhava cuidando das ovelhas do pai. Quando o profeta Samuel chegou na casa do pai de Davi, chamado Jessé, ele disse que foi ungir o filho de Jessé. E Jessé chamou o filho mais velho, Eliabe, e trouxe na presença de Samuel. Samuel ficou encantado pela aparência e Deus foi descartando todos os filhos, porque a aparência pode enganar os homens, mas não engana Deus. Deus não trabalha por aparência. Tendo aparência ou não tendo aparência, você vence com Deus. Deus não vai te escolher pela sua aparência. Deus olha o que há dentro de cada um de nós, não o que há do lado de fora. E Samuel perguntou: vem cá, não tem mais nenhum filho? Ele disse: ainda falta um, que está cuidando das ovelhas. Ele falou: manda chamar. Ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Ninguém vai sentar. O lugar dele ninguém vai tomar. Não fique preocupado com o tamanho dos seus concorrentes. Não fique preocupado com os gigantes do mercado que você trabalha. Os clientes que são seus, ninguém vai tomar. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar. E esse jovem chamado Davi estava um dia em casa e o pai dele disse assim: Davi, meu filho, pega esse alimento e leva lá para os seus irmãos. Os 3 irmãos serviam ao exército de Israel, ao exército de Saul. Pegue a comida e leve lá para eles. Aí no versículo 23, 1 Samuel 17, 23, diz assim: e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Lê alto agora. E Davi as ouviu. Olha para mim, por favor. Davi foi levar o alimento para os irmãos e ele ouviu aquele gigante afrontando. Quem é da fé não aceita ouvir palavras de derrotas. Quem é da fé não murcha diante de palavras de humilhações. Quem é da fé, quando ouve certas coisas, se acende ao invés de se apagar. Davi ouviu. Aquele exército estava acostumado a ouvir a afronta do gigante, porque ele já fazia isso há 40 dias. Aí diz assim, versículo 24: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel.
Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta aí. Primeiro, Davi ouviu o gigante afrontando e todo mundo fugindo. Esse tipo de fé que faz você fazer frente com um problema quando todo mundo foge. Esse tipo de fé que faz você aparecer quando todo mundo desaparece. Esse tipo de fé de enfrentar o problema independente do tamanho, agrada a Deus. Deus não abençoa fujões. Deus não abençoa medrosos. O seu problema pode ser grande. Hoje você pode estar enfrentando o gigante do desemprego, o gigante das dívidas. Hoje você pode estar enfrentando o problema que for. Não importa o tamanho do problema. Para Davi era quem estava acima de Golias. Para você tem que ser quem está acima dos seus problemas. É Deus, tem um Deus acima. E se você crê nele, ele te ajuda a vencer esse problema. Quando Davi ouviu, peraí, quem vencer, quem ferir esse gigante vai ter o quê? A casa do pai não vai pagar mais imposto, vai casar com a filha do rei. E vai ser acumulado de riquezas. Davi se animou. Porque quem é da fé se anima com os desafios. Quem é da fé não foge de desafios. Agora olha quem apareceu. Leia o versículo seguinte, paramos aonde? 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para onde? Para onde? Para o outro. E falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Você sabe quem foi? Grava aí que nós estamos no 31. Olha para mim, por favor. Você sabe quem tentou desanimar Davi? O próprio irmão dele. Quem deveria levar fé nele, quem deveria ajudar ele, quem deveria incentivar ele, o próprio irmão dele, veio jogar um balde de água fria. Eu não considero amigo quem joga cal na minha fé. Eu não considero amigo quem traz dúvida para mim, quem traz medo para mim. Bispo, mas por que o irmão dele veio com tudo para cima dele? Porque o irmão dele nunca tinha vencido o gigante. E quem nunca venceu grandes desafios, quer colocar medo em você que está enfrentando um grande desafio. Converse com pessoas que já venceram gigantes. Converse com pessoas que já venceram grandes desafios. A mulher disse, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu fui falar para uma parente minha, ela entrou em desespero e me deixou pior ainda. Mas quando eu cheguei na igreja, que eu conversei como testemunho, que já tinha vencido o câncer, essa pessoa me deu força. Veja com quem você conversa. Se você conversar com pessoas fracas, derrotadas, você perde o seu foco. Se você der ouvidos a pessoas fracas, pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum, você também não vai chegar a lugar nenhum. O irmão de Davi tentou jogar um balde de água fria na fé dele. Quando ele começou a falar, Davi pensou o seguinte: sabe o que é melhor para mim? Ir para o outro lado. É melhor me distanciar. Tem gente que a melhor coisa é o quê? Se distanciar, porque ela não tem a fé que você tem. Ela não entende o que você entende, ela não crê como você crê. O exército estava sem fé, mas Davi estava com fé. Não importa se seu marido perdeu a fé, sua mulher perdeu a fé, seus familiares, seus funcionários, você não pode perder sua fé. Porque se tem fé, você vence os seus gigantes. Quem nunca venceu grandes desafios, sempre quer colocar suas frustrações em quem está enfrentando desafios. Seja surdo para palavras de derrotas. Davi falou: o que foi que eu fiz? Não fiz nada de errado. Não tem necessidade de você fazer isso comigo. Aí diz assim:
Parei no versículo. Agora 32, né? 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou o quê? Tomá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, para pelejar com ele, pois tu ainda és o quê? Moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha para mim, por favor, 37. Já vou voltar aqui, mas aprenda uma coisa aqui interessante. Saul tinha tamanho, mas não tinha coragem. Desde criança eu ouço meus pais falarem: tamanho não é documento. Tem gente que é pequenininha, mas tem uma fé de derrubar gigante. Tamanho não é o problema. Saul era desse tamanho, mas faltava coragem, só tinha tamanho. Aí Saul falou assim: ô Davi, contra o gigante você não pode ir. Você é uma criança, ele é herói de guerra. Nunca diga para uma pessoa de Deus que ela não pode, porque ela pode tudo em Deus. Eu imagino quando Davi falou: eu vou, todo mundo falou: esse garoto vai. Esse garoto, imagina o barulho que fez, o reboliço que fez. Ele vai, não é possível, olha o tamanho dele, olha a condição dele. Mas Deus não trabalha com condição. Deus não precisa ter condições em nós para ele agir. Precisa ter fé, porque a fé humilha o impossível. A fé desafia o que parece invencível. A fé envergonha qualquer tipo de problema. Davi disse: eu vou. Sabe por que eu vou? Porque um dia eu matei um leão, e Deus mandou um urso, eu matei o urso, e agora tem um gigante, eu vou vencer o gigante. Aprenda, sempre que você vencer um desafio, vai vir outro maior, e depois outro maior, e depois outro maior. A vida não é um parque de diversão não, a vida é uma guerra. E Deus permite nós enfrentarmos guerras pesadas para fortalecer os nossos músculos espirituais. Você quer ficar forte, meu caro? Você tem que pegar peso. Você quer fazer o seu músculo mais forte? Você tem que pegar mais peso. E Deus permite lutas pesadas, é para você ter força e não você ser um fraco. Olha o espírito de Davi, e todo mundo olhando, os irmãos olhando, o exército olhando. Só que diz assim, ó, parei no versículo 37. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. O que é que ele tomou aí? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, que são 5 pedras, e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que levava o escudo ia diante dele. Vamos por 42, mas olha para mim agora, psiu. Saul disse assim: tá bom, Davi, você está passando tanta segurança, então você vai. Ninguém quer ir, você vai. Em outras palavras, não levo nem fé em você, para mim tu vai morrer. Já viu aquela pessoa que não acredita?
Já viu aquela pessoa que não acredita? Lembra quando o bispo comprou a Record? Que ninguém acreditava? Você lembra disso? Preste atenção para você entender, por favor. Ele deu armadura a Saul, Saul deu armadura a Davi, e Davi colocou o capacete, a couraça, pegou a espada, só que Davi não conseguia andar. Todo travado. Davi disse: Saul, não vai dar. Eu não consigo lutar com isso, eu nunca experimentei isso. Tira isso de mim. E ele pegou o que ele sabia usar: uma funda, as 5 pedras. Isso ele sabia usar. Isso ele era especialista. Nisso ele sentia segurança. No que você trabalha, faça o melhor. Não é querer ser melhor do que ninguém, não, mas faça o melhor. Você trabalha com o quê? Com comida? Faça melhor. Você trabalha com roupa? Faça melhor. Você trabalha com o quê? Trabalha com carros? Então capriche no que você trabalha. Faça o melhor. Com a funda ele fazia o melhor. E o filisteu foi se aproximando, versículo 42. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha para mim, por favor. É tão bom quando a pessoa olha para você e te despreza. Fala, isso daí. Acho que o gigante olhou para Davi e fez: é um Mauricinho. Esse aí é um mimimi, esse aí não aguenta nem um tapa. De repente as pessoas olham para você assim, te desprezando, te humilhando. Você percebe quando a pessoa te olha com desprezo. O olhar é diferente, ela não leva fé em você. Agora, olha o que aconteceu. Olha que coisa forte, 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, fez o quê? Fala alto. Amaldiçoou Davi. Aprenda uma coisa, ó, 44, eu vou voltar. Olha aqui para mim, aprenda. Diga comigo assim: maldição sem causa não pega. Não tenha medo de quem te amaldiçoa. Não tenha medo de quem te espragueja. Não tenha medo de quem tem inveja de você. Toda maldição que Golias lançou em Davi, Deus transformou em bênçãos. Não fique preocupado com o que falam de você, com o que criticam você. Você tem que aprender também a lidar com críticas. Olha como Davi soube lidar com o irmão dele, se afastou. Não ficou discutindo, ele se afastou. Tem gente que não adianta você discutir com ela. Não fique preocupado com quem te amaldiçoa, com quem te despreza, com quem te olha atravessado, porque essas pessoas vão ver a sua vitória. Ele falou: eu sou algum cão para você vir lutar com isso aí? Aí olha o que Davi disse, 44. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há o quê? Um Deus em Israel. 47, olha para mim por favor. Olha o que Davi disse: eu não estou com medo de você, rapaz. Eu vou vencer você em nome do Senhor dos exércitos. Essa guerra não é minha. Ele trouxe a guerra dele para o espiritual. Ele colocou Deus dentro daquela guerra. Ele estava dizendo: Deus, eu estou indo, mas estou confiando no Senhor. Eu estou indo sem condições. Olha meu tamanho, olha o dele, mas eu estou olhando para o Senhor. A história de Davi é conhecida hoje no mundo inteiro. O pequeno que venceu o grande, o fraco que venceu o forte. A história de Davi inspira a gente. A história de Davi nos encoraja. E eu quero que Deus desperte o Davi que é dentro de você, para que você não tenha medo, você parta para cima dessa situação. Davi disse: hoje Deus vai entregar a sua cabeça em minhas mãos. Hoje você vai ver o que Deus vai fazer. Olha o que diz aqui para terminar. Falta 50 versículos só. Diz assim: você não gosta de ler a Bíblia não, é? Você gosta de ler o quê? Revistinha? Olha só, jornal? Eu gosto de ler a Bíblia, que me fortalece. Aí parei no versículo
47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, o que é que Davi fez? Apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Olha para mim, o filisteu estava vindo. Ei, olha aqui, ó. O filisteu estava vindo, ele não fugiu não, ele se apressou. Tem coisas que já era para você ter resolvido na sua vida. Tem coisas que já era para você ter feito na sua vida. Eu não sei o que você está esperando. Tem coisas que Deus já falou com você. Tem coisas que você sabe que é para fazer. Por que você está com medo? Por que você está protelando? Ele foi de uma vez. Se é para enfrentar, então vou enfrentar de uma vez. Ele se apressou. Agora, olha o que aconteceu. Parei no versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso, correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, o que é que eles fizeram? Fugiram. Então os homens de Davi e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus, até chegar onde? Até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Olha para mim, por favor. Olha que coisa forte. Olha como Davi nos inspira. Você sabia que esse homem que escreveu a maioria dos salmos, e você sabia que o Salmo é o livro mais lido da Bíblia, e deixa ensinamentos maravilhosos, e os salmos surgiram de situações difíceis, críticas, que saíram os salmos que nos abençoam até hoje. Você sabia que o exército estava tudo com medo, mas quando ele derrubou o Golias e arrancou a cabeça, todo o exército se animou. Quando você vence, você anima outras pessoas. Um dia desse a pessoa deu um testemunho que falou: bicho, quando eu vim ninguém acreditava da minha família, agora que eu estou vencendo, está vindo a família toda. Quando você vence, você inspira outras pessoas, você anima outras pessoas. Olha o espírito de Davi. Davi não confiava em armas, em dinheiro, em posição. Ele não disse porque eu sou rico, porque eu sou rei. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu tenho dinheiro? Porque eu tenho posição? Porque o Senhor é comigo. Davi era um homem de fé. Davi era um homem que mostrava que cria num Deus grande. Davi não tinha medo do gigante. A história de Davi hoje corre o mundo inteiro. Diga: minha história ainda vai longe. Eu não sei se você tem medo do seu problema. Deus não te trouxe para a fé para você medir problema, medir o tamanho do gigante, mas para derrubar gigantes. Deus te escolheu para coisas grandes, e vai ser assim: grandes gigantes, grandes vitórias, grandes desafios, grandes lutas, grandes testemunhos. Mas o gigante vira testemunho quando você é da fé. Para de medir seu problema, para de se diminuir diante dos seus problemas. Creia no Deus de Davi que derruba gigantes. Quando ele viu o gigante no chão, todo mundo deveria estar falando assim: não é possível, mas como pode? Não Davi não, Davi aquele garoto, como pode? Davi não podia, mas Deus pode. Não se esqueça que Deus pode tudo. Fique em pé e diga: meu Deus pode tudo. Fala com fé: meu Deus pode tudo. Diga: minha história vai longe. Deu para você entender? Olha para mim. Pare de ficar com medo. Pare de pensar o pior. Deus quer trazer você para o mundo da fé, para você experimentar coisas sobrenaturais. Aquele garoto experimentou coisas grandes. Eu quero ver você experimentando coisas grandes de Deus. Mas eu quero que você entenda: você tem que ter Deus, porque você só confia em quem você conhece. Se você não conhece Deus, você fica com medo na hora das lutas. Agora, quando você conhece Deus, você desconsidera o tamanho dos problemas.
Você pode estar aqui devendo milhões. Você pode estar aqui devendo a todo mundo. Como dizem aí, a Deus e o mundo. Até a Deus você deve. Mas não interessa. Há um Deus acima dos gigantes que aparecem na nossa vida. A vida é uma guerra, meu caro. E você tem que vencer suas guerras. E quando você vencer, as pessoas vão te respeitar. Se você continuar lendo em casa, para terminar, você sabia que quando ele venceu Golias, Saul falou assim, ó: ei, Abner, quem é o pai dele? Abner falou: não sei não. Aí mandaram chamar ele, ele falou: sou filho de Jessé, teu servo. Mas não era por causa do pai biológico não, era por causa de Deus. Quando você vencer, as pessoas vão querer saber quem é seu Deus também, quem é seu pai também. Não, mas fulano não tem condições, mas a empresa dela estava falida, mas ela estava devendo muita gente. Mas Deus ajudou ela. O que ela não podia, Deus pode. Diga: meu Deus pode tudo. Que história interessante. Se eu pudesse, eu ficava lendo para você aqui, ó, a noite toda. Como isso me encoraja, como essa palavra me fortalece. Um homem chamado Davi, que mudava ambiente, que ficou numa caverna com 400 homens derrotados e levantou um exército. Que Deus levante o Davi que está dentro de você, que desperte o Davi que está dentro de você, porque onde tem um Davi muda tudo, meu caro. Onde tem um Davi, meu caro, ele parte para cima e não tem conversa. Não está difícil, está muito difícil, então busque muita força, porque Deus vai te dar muita força, mas vai vencer essa luta. Deixe a Bíblia aberta em Efésios 6:10 e acompanhe Efésios 6, versículo 10, por favor, no estudo. Mais alguém falta pegar? Todo mundo? Levante o seu estudo. Meu Deus, fala conosco através desse estudo, através da tua palavra, e que todos compreendam, meu Deus, a guerra espiritual que todas as pessoas que te servem, que entregaram a vida a ti, enfrentam. Dá entendimento para todos e usa a nossa boca para falar e fortalecer a fé dessas pessoas. E quem crê, diga amém. O estudo começa assim: a armadura de Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo cristão percebe que sua vida cristã é um campo de batalha, que se não contar com toda a armadura de Deus, é impossível combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Olha para mim, por favor. Deixa o estudo aí na sua mão aberto, a Bíblia também, mas entenda isso aqui para você saber se defender e enxergar a luta que você enfrenta. Muitas pessoas foram atingidas pelo mal, pessoas que um dia estiveram aí no seu lugar, sentados, que estiveram aqui onde eu estou pregando, mas foram atingidas pelo mal, não conseguiram combater o bom combate até o fim, não completaram a sua carreira e não guardaram a sua fé. O diabo conseguiu destruir a fé da pessoa, o mal conseguiu, sabe, o que ele queria, porque o papel principal da fé não é alcançar uma bênção, um milagre. O papel principal da fé é a salvação da alma. Então o mal luta para matar a nossa fé, e tem muitas pessoas espiritualmente mortas, tanto lá fora como também dentro da igreja. O mal trabalha de várias maneiras, mas você só tem uma maneira de vencer o diabo: com toda a armadura de Deus. Não pode faltar nada. Ou você está com toda a armadura, ou o diabo consegue enxergar aonde ele vai atacar e ele vai ter sucesso. E é justamente ali que ele vai trabalhar para poder vencer você. Deu para você entender? Todos nós enfrentamos essa luta. Vamos continuar aqui no estudo. Diz assim:
O Espírito Santo instruiu Paulo a usar uma linguagem militar para ilustrar o conflito do cristão com quem? Com Satanás. E este, por sua vez, tem usado o quê? O mundo, a carne e o seu exército de espíritos imundos contra os cristãos para afrontar ao Deus Altíssimo. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Antes enviou o seu Espírito para nos guiar e dar assistência na hora das tribulações. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. João 14, 18 e 19. Olha para mim, para você compreender essa parte. Não existe condição de nós vencermos um ser tão perverso, um ser desgraçado. Eu posso usar essa expressão para o diabo. Eu estava fazendo o programa hoje e manifestou um rapaz que eu estava atendendo, e o Espírito falou assim: eu não vou sofrer sozinho eternamente, quero levar ele comigo e o máximo de almas, eu não vou sofrer sozinho. Em outras palavras, ele já sabe que está condenado ao sofrimento e ele quer levar o máximo de pessoas. Ele já sabe quem está nas garras dele, então ele luta contra o cristão. Você não está lutando contra qualquer um, você está lutando contra a antiga serpente, um ser que já vive anos-luz antes de nós, um lutador. Ele sabe como lutar, ele sabe como ter vantagens. Sem o Espírito Santo é impossível. Com o Espírito Santo você tem que vigiar. Imagine sem o Espírito Santo. Não é brincadeira. Não é como no videogame que a pessoa morre e tem outra chance. Você só tem uma vida, uma só, e você tem que ter cuidado para ela não terminar mal. Aí diz assim: campo de batalha. Só o verdadeiro cristão enfrenta 3 ferozes inimigos. Quem são? O mundo, a sua própria carne e o diabo. Efésios 2, 1 ao 3. Olha para mim, por favor. Quando você chegar em casa, vai nesses versículos, guarda esse estudo. Isso aqui é para nos fortalecer, é para nós não perdermos na nossa guerra. Aí ele diz assim: o mundo diz respeito à sociedade em que vivemos, que se opõe à fé no Deus da Bíblia Sagrada e satisfaz a concupiscência da carne, desejos, sensualidades, cobiças, a concupiscência dos olhos e a soberba, orgulho, da vida. 1 João 2, 15 ao 17. Olha para mim, por favor. Quando se trata do mundo, não estou falando do que Deus criou, eu estou falando do sistema que vive contra Deus, que nasceu desde quando nasceu o pecado. Desde quando nasceu o pecado, o ser humano está vivendo como? Como se não fosse prestar conta com Deus, como se pudesse fazer qualquer coisa. Então o ser humano, ele sai em busca de tudo e termina sem nada, no inferno. Ele sai valorizando o que não precisa ter esse valor. Ele sai em busca de coisas e pessoas que não preenchem o seu vazio. E você vê o ser humano atrás de tudo e morrendo sem nada e indo para o inferno. A maioria do ser humano vive assim, quer fazer sua vontade. Ninguém manda, posso fazer o que eu quiser, como se Deus não existisse, como se nós estivéssemos aqui, e não fôssemos prestar conta com o Criador. Então o mundo vive assim.
desgraçadamente, infelizmente. E a guerra contra o mundo é porque o diabo, ele vai oferecendo o mundo a você, a mim. Para o Senhor Jesus, Ele ofereceu tudo. Para nós, Ele vai oferecendo aos poucos. E se você quer vencer o diabo, tem que ficar bem claro para o diabo que você não quer nada dele, nem coisas grandes, nem coisas pequenas. Você não quer nada. Você só vence o diabo quando você deixa bem claro que você não quer mais esse mundo, que esse mundo não chama mais a sua atenção. Você chega a ter vergonha, nojo das coisas que você sentia prazer e que você fazia nesse mundo. Então você está morto para o mundo. Esse é o primeiro inimigo. Olha o segundo, que diz aí no estudo. A carne é a velha natureza rebelde, que herdamos de quem? De Adão, que se recusa a obedecer a palavra de Deus e que não é capaz de fazer qualquer coisa para agradá-lo. Israel tem sido exemplo disso, pois ele diz à nação: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10, 21. Mas na sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus venceu o mundo e nos deu o direito de vencer também. João 16, 33 e Gálatas 6, 14. Venceu a carne, Romanos 6, do 1 ao 6, Gálatas 2, 20. E venceu o diabo, Efésios 1, 19 ao 23, Ezequiel 36, 28 ao 38. Olha para mim, por favor. Quando você pensa na carne, você tem que pensar na sua vontade. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e você não tivesse que lutar contra a sua carne. Seria muito bom se você entregasse a sua vida ao Senhor Jesus e morresse em seguida, já seria salvo. Ou então ficasse nesse mundo sem essa luta dentro de você. Mas não é assim. Essa luta nossa é maior do que as guerras desse mundo. Por exemplo, o Equador está tendo uma guerra contra uma facção, uma guerra civil. Não sei se você viu a imagem, mas eles invadiram a TV do governo lá, colocaram armas, mataram policiais, sequestraram pessoas. Você sabe que lá em Israel a guerra continua. Você sabe que a Rússia e a Ucrânia, a guerra continua. Os bombardeios russos estão agora sendo mais fortes. Só que essa guerra um dia vai acabar. A nossa não. A nossa guerra é até o último minuto da nossa vida. E o diabo sabe disso. Ele não ataca a qualquer hora. Israel foi atacado a qualquer hora? Foi numa hora que para os inimigos era a hora certa. O diabo não ataca a qualquer hora. Se você vê, por exemplo, pessoas que um dia estiveram na fé e elas caíram e hoje sofrem, porque a sua vida espiritual é que sustenta todas as áreas da sua vida. Quem sustenta meu casamento é minha vida com Deus. Quem sustenta todas as áreas da minha vida é minha vida com Deus. Se o diabo conseguir mexer na minha vida com Deus, desestrutura tudo. Por isso que tem gente que você se assusta. Meu Deus, caiu na fé. Meu Deus, se separou. Meu Deus, não acredito. Por quê? Porque o diabo, ele trabalhou, esperou o momento certo e ele investiu e teve vantagem. Então, ele tem a nossa carne. Seria tão bom se você aceitasse Jesus e não tivesse mais nenhuma tentação. Mas você tem tentação diariamente. Sim ou não? Você tem tentação. E tratando-se de salvação, é cabeça. Como assim, bispo? Não está escrito a sandália da salvação, a couraça da salvação. Está escrito o quê?
capacete da salvação. Salvação é cabeça, é aqui que você vence o diabo, é aqui que você vence suas dúvidas, é aqui que você vence os pensamentos malignos, é aqui que você vence os seus conflitos, não é aqui. Deu para você entender? Capacete da salvação, a sua cabeça tem que estar ligada ao céu. O diabo quer tirar o seu foco, a sua visão das coisas espirituais, para você se perder, para você se destruir. Então é uma guerra. Tem o mundo te chamando todo dia, tem a sua carne gritando, e tem o diabo trabalhando com todas as forças. Aí diz assim, para a gente terminar: a armadura é uma vestimenta protetora, usada para a defesa do corpo físico. A armadura de Deus trata de uma vestimenta invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos do diabo e dos seus demônios. Portanto, a armadura de Deus é puramente espiritual. Seu único objetivo é a defesa pessoal da alma salva. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Então, você não enxerga quem está bem e quem está mal, mas o diabo enxerga quem está coberto 100% e quem está com alguma brecha para ele atacar. Ele arma ciladas, ele fica de olho estudando cada um. Ele arma ciladas, ele arma armadilhas, e ele vem com força nos dias maus. Você já deve ter passado por dias, não é 24 horas, mas momentos da sua vida que você não esquece, que o diabo não veio brincando. O diabo veio com o quê? Com tudo. Eu já vi pessoas que o diabo colocou ela contra Deus. Por quê, bispo? Porque ela perdeu um familiar, e ela estava orando. Por exemplo, a irmã de um bispo nosso, a mãe com 90 anos, a mãe partiu, graças a Deus, morreu salva com 90 anos, não sei nem se eu vou chegar lá. Só que a irmã ficou contra. Como é que pode eu ter orado e minha mãe ter morrido? Como se os nossos familiares não fossem morrer, inclusive nós vamos morrer também. Só que ela começou a ficar contra Deus, e começou a entrar em conflitos. Porque eu orei, porque eu jejuei, Deus não curou. Nós não temos respostas para tudo, mas se eu perdi um familiar salvo, eu não perdi, eu sei onde ele está melhor do que nós, eu vou ter paz. Viveu 90 anos, e ainda se tivesse morrido mais cedo, se Deus resolveu levar a vida, Deus dá e Deus tira a hora que Ele quiser. Ele é Deus, isso não pode me afastar de Deus. Ela ficou num conflito grande, ligou para o irmão dela, o irmão dela me ligou, e ela disse assim: eu não entendo. Ele disse: minha filha, eu entendo tudo, eu entendo que minha mãe foi salva, eu entendo que Deus levou, eu entendo tudo. Mas o diabo aproveitou que tinha uma brecha, ela não estava bem espiritualmente, e naquele momento o diabo veio com força total e fez uma pressão, e aquele foi o dia mau dela. Muita gente lembra de dias que você enfrentou uma injustiça, uma calúnia, um momento difícil, um dia que você percebeu a presença do diabo, um dia que você viu o próprio diabo numa pessoa, o dia que você viu a mentira parecer virar verdade, o dia que você viu a coisa tomar uma proporção tão forte. E como é que o diabo trabalha? Olha o que você leu no estudo, ó. Olha só, para o diabo não te enganar nisso aqui. Olha só: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Olha para mim, por favor. Se você for na sua Bíblia aí, em Efésios 6:10, depois eu vou voltar para terminar o estudo. Diz assim, ó. Vá no versículo 6, versículo 13. Portanto, tomai de novo toda o quê? A armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê?
firme. Olha para mim, por favor. Quando você está numa batalha contra o diabo, se ele vê que ele não pode vencer aquela batalha, ele espera você vencer aquela batalha para você relaxar. E quando você relaxa, ele ataca. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu gosto de tirar logo o sapato. É uma coisa que eu gosto porque eu fico o dia todo de sapato. Então eu tiro o sapato e coloco minha sandália. É mais levinha, eu fico mais à vontade. Eu tiro logo o sapato. Tratando-se da sua vida espiritual, você não pode tirar o escudo da fé, a cabeça da sua salvação. Você não sabe quando vai surgir o dia mau, você não sabe quando vai surgir o ataque do diabo, e você tem que vencer. Ele trabalha com dardos inflamados. Como assim, bispo? Ele vem para incendiar, para destruir sua fé, sua vida com Deus. Ele vem para matar você espiritualmente. Se você está bem espiritualmente, vigiando, ele não consegue o que ele quer. Mas se você não está, ele consegue. Por isso que tem pessoas dentro da igreja mortas, fracas, frias. Por isso que você vê as pessoas afastadas, você pergunta, saiu por quê? Uma porque pecou e ficou com vergonha, outra porque começou a flertar com o mundo e esfriou, outra porque não conseguiu a bênção no tempo dela, na hora dela, e achou que Deus deveria ter feito antes. E você vai vendo o estrago que o diabo faz com os dardos dele. Ele trabalha, ele está lançando as setas dele, ele está trabalhando, ele é diabo. E vou mostrar uma coisa para você. Aqui no versículo 12, 6, 12, diz assim, 6, versículo 12. Olha que interessante. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Olha para mim, uma organização. Você vê uma organização no reino do diabo. Principados, potestades, forças espirituais do mal. O diabo é organizado. E tem pessoas que na vida espiritual ela é desorganizada. Tem gente que é toda organizada com Deus. Ela acorda, Bíblia. Ela vai orar. Ela não falta quarta e domingo. Ela procura se avaliar todo dia para fazer uma oração que você deve fazer. Eu vou terminar o estudo falando sobre ela. A oração do vencedor. Você só perde a sua alma para o diabo se você desprezar a armadura. Porque se você estiver com toda a armadura de Deus, você não perde sua salvação para o diabo, não. Amém? Ele pode vir com o que for. Se você está com toda a armadura, cai do teu lado, cai à tua direita, mas você não cai. Tem gente que já passou muita coisa, mas continua de pé. O diabo até pensava que ia vencer a pessoa e não conseguiu. Vamos terminar o estudo. Diz assim: a ênfase da palavra revestivos é proposital, porque dá a ideia de ordem o quê? Divina, que tem que ser obedecida, custe o que custar, haja vista o valor imensurável da conservação da salvação eterna da alma. A armadura de Deus, olha aí, verdade. Se Deus trabalha com a verdade, o diabo trabalha com o quê? Com a mentira. Justiça, se Deus trabalha com a justiça, o diabo trabalha com a injustiça, e por aí vai. O evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, e tem que estar afiada. Você tem que estar afiado na palavra, para quando o diabo vier com os pensamentos dele, você cortar. Oração, súplica e vigilância no Espírito, Efésios 6, do 14 ao 18. O estudo termina assim: não adianta vestir uma ou algumas peças da armadura. Se Deus nos dá toda a armadura, é porque Ele sabe que precisamos de usar todas as peças. Não importa o sacrifício constante em todo o tempo, porque se faltar uma única peça da armadura, com certeza o diabo vai usar aquela brecha para entrar. Você já viu
demônios manifestados dizendo assim para o pastor, para o levita, para o obreiro: me dá uma brecha, só quero uma. Então ele fica de olho. Aí diz assim: revestir-se de toda a armadura de Deus é tão importante para a manutenção da salvação da alma, quanto o oxigênio o é para a vida neste mundo. Olha a importância, né? Para se ter uma ideia da sua importância, basta meditar nas cartas que o Senhor Jesus envia aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. A salvação da alma é prometida apenas ao vencedor. Para Deus, vencedor não é aquele que conquista o mundo e perde a sua alma, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Fique em pé e olhe para mim, para eu terminar isso aqui. Todo mundo em pé. Procure valorizar os cultos de quarta e vir todas as quartas-feiras. Agora, não tire a sua atenção não. Olha o que nós lemos. Ao vencedor. Ele disse isso para todas as igrejas. Igrejas que foram avisadas. Tem gente que mesmo Deus avisando, olha, o diabo vai te atacar, olha, vigia, olha, cuidado, levanta a guarda, segura teu escudo, não brinque. Muita gente mais antiga do que você caiu, muita gente o diabo enganou, passou a rasteira. Mesmo assim a pessoa não vigia e cai na cilada do diabo. Vencedor. Só vai ser vencedor quem tem armadura, senão a pessoa não vai ser salva. Você tem que vencer para ser salvo. Que dia é a sua guerra? Todo dia. Você vai ter guerra agora à noite, você vai ter guerra amanhã. Tem dias que as guerras são mais acirradas, tem dias que são mais fortes, tem dias que você sabe que não são iguais aos outros. Você sabe que o diabo está investindo. Você lembra de dias que o diabo investiu em você mesmo, pesado. Alguém manda um vídeo da igreja para você, alguém fala mal, alguém fala alguma coisa da sua fé. Você está ali numa luta sentimental, o diabo sopra lá, ó, sua prima casou, sua irmã casou, você nessa igreja até agora. Aí você começa a ter os pensamentos: aqui não tem gente para mim não, você é tão grande que você não cabe aqui. Olha o pensamento que o diabo está trazendo. Nos dias maus tenha pensamentos bons, nos dias maus esteja bem, para o diabo não te destruir. Ou você está pensando que vai ser fácil para a gente chegar no céu? Nós temos batalhas para serem travadas. E quando fala revestir-vos, significa colocar essa roupagem espiritual. Você coloca roupa limpa com o corpo sujo? Então agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você se limpar. Agora é hora de você ir a Deus e pedir para Ele: me limpa, me lava, tira, meu Deus, toda sujeira de mim, todo pecado de mim, todo erro. Me limpa, limpa minha mente, meus olhos, limpa meu coração, para que você não seja o próximo a estar no chão, na condição do diabo. Está dando para você entender? Na história, o diabo já derrubou muita gente. Você não está livre disso. Você e eu, nós somos alvos do diabo, porque nós temos a salvação. Não duvide da salvação. Cuidado com esse pensamento do diabo. Você nunca vai receber o Espírito Santo. Por que eu não vou? Não sou pior do que ninguém. Ah, não, porque você errou. Errei, mas eu me arrependi, Deus está comigo. Cuidado com essa dúvida acerca da salvação. Já vi pessoas: bispo, será que eu vou ser salvo? Meu Deus, Jesus prometeu. Se Ele prometeu, quem crê em mim ainda que morra, viverá. Eu não vou ter medo. Não vou deixar o diabo colocar na minha cabeça: não, mas você não é perfeito. Me diga quem é perfeito. Às vezes a pessoa olha para o bispo, o pastor, parece que a gente não tem um erro, parece que a gente não enfrenta uma luta, parece que a gente não tem um pensamento ruim. Eu tenho pensamentos ruins igual a você. Eu só não alimento nem pensamentos nem sentimentos, porque eu sei que é do diabo. Mas eu sou tão bombardeado e atacado igual a você, ou de repente até mais. Mas nós vamos sair daqui de pé. Se Deus falou com você através...
Izifasiteleni lam ngibukila ngaphuma olunye sukukala lithuba lokuqaphela ubuhle sintwende esilula indlela umhlaba ophenduka ngayo Bensinokuhlabelela kwezinyoni icule langazelelayo Okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni Njengoba izinyoni zicula izingoma zazo Futhi yonke into esizilungile Siyandisa sindise Amazwi azowahlangane Isimfoni yemvelo isigisa phezulu kakhulu Bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu Elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando Okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni Njengoba izinyoni zicula izingoma zazo Futhi yonke into esizilungile Impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo Injabulo yayo kanye nodosi lwayo Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhle obungatholakala Njengokukhala kwezinyoni obunanela kuthuthuza ingqondo Okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana ophefumula umhlaba ufuthumele Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni Njengoba izinyoni zicula izingoma zazo Futhi yonke into esizilungile Impilo iwuhambo ingoma esicula ngayo sonke Ukuphakama kwayo nokwehla kwayo Injabulo yayo kanye nodosi lwayo Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhle obungatholakala Njengokukhala kwezinyoni obunanela